invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Atas das sessões virtuais de 15 a 19, de 22 a 26 de março de 2021, bem como da sessão por videoconferência do dia 24 do mesmo mês. Todos aprovam? Aprovado. Registro a ausência dos desembargadores. Expedito Ferreira está de licença e Amilca Maia de férias, bem como do juiz convocado, doutor Homero Lestner, que está em gozo de folga compensatória, e da desembargadora Maria Zeneide, que comunicou agora pela manhã a impossibilidade de comparecer, uma vez que vai participar de uma reunião sobre diálogo entre as equipes dos escritórios sociais da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Julgamentos. O primeiro é o mandado de segurança 0807749, petrante Jailson Inácio, advogado Dr. Gerson Santini, petrante comandante-geral da Polícia Militar, relator desembargador João Rebouças. Está inscrito o Dr. Gerson para falar pela parte impetrante. Dr. Gerson Santini está presente? Sim. Sim, bom dia. Não. Desembargador Rebouças, processo em mesa? Em mesa, senhor presidente. Então, doutor Gerson, Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Cumprimento o eminente desembargador João Rebouças e assim estendo aos demais julgadores os meus cumprimentos. Bom dia a todos. É um prazer estar nessa audiência com Vossas Excelências para exercer o direito democrático, podendo recorrer de algumas decisões arbitrais do Estado e das suas longas mãos. O caso em análise é uma questão que não autorizou a promoção do requerente a terceiro sargento da Polícia Militar pela falta de exames médicos do servidor. Bom, vejamos algumas arbitrariedades cometidas pelo Comando Geral. O primeiro, não cumpriu com a data contida no decreto 25.154 para o devido fim, que tinha uma data para apresentar o exame de saúde. Não reconheceu a legalidade e a validade do atestado médico apresentado na data. Ignorou os exames apresentados 2 dias após a data agendada. Ignorou o texto legal no artigo 18, parágrafo 1º, onde determina que, mesmo que tivesse alguma doença temporária, não impediria a promoção. E o mais grave, desprezou a validade dos exames aptos e feitos para o curso de sargento em 29/7/2019. Esse é o ponto central que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências. No processo, no ID 75.43.582, na página 3, vem o comando e faz uma manifestação, certo? Dizendo que o exame, reconhece o exame feito pelo impetrante em 29/7/2019, reconhece o artigo de lei, artigo 18.3, onde diz que tem validade por 1 ano, mas ignora a data da validade. Ou seja, o ponto central aqui é a data que estamos atribuindo. O comando vem e estipula no diário que dia 17 de junho de 2020, deveriam todos estar aptos, conforme a ata de inspeção de saúde. Isso foi publicado no BG, está dentro do processo. Dia 17 de junho. Muito bem. Fizeram a publicação e o exame do impetrado, ele teria validade até dia 29 de julho de 2020. Ou seja, teria 1 mês ainda. O Comando Geral ignorou que na data que estava apto, ignorou a data apresentada, ignorou o atestado de saúde e simplesmente não publicou o nome, com isso não conseguiu a promoção. Então, o fato central aqui são as datas.
onde o comando entende que ele deveria estar apto em 25 de agosto de 2020, quando é a data da promoção. E, na verdade, não, porque a data da validade do exame de saúde, ela se deu junto à ata, e a ata, ela aconteceu no mês de junho. Todos estavam aptos ou não no mês de junho. Então, o momento que o Inácio deveria estar apto era em junho e o mesmo estava apto. Então, esse é o ponto central da discussão que eu pedi a palavra para chamar a atenção de Vossas Excelências para ver. E essa é a questão central e, paralela a isso, tem alguns pontos que eu coloquei, certo? Que é a questão da validade do decreto. O Comando Geral, ele ignora o decreto quando é estipulada uma data. Tem uma data lá no mês de maio, simplesmente é bel prazer, ele ignora essa data do exame de saúde e vai e coloca lá no mês de junho, dia 8. O Inácio apresenta um atestado de saúde, esses são os pontos secundários, apresenta um atestado de saúde no dia 10, eles ignoram a validade, não recebem o exame, mesmo ele estando apto. Outro ponto importante aqui é considerar que o Comando Geral, quando é para ele cumprir, ele tem um formalismo excessivo aqui, a gente entende, com duas medidas. Porque quando era para ele cumprir uma data que estava no decreto, ele não cumpriu. Simplesmente, a bel prazer, postergou para junho. Quando é para ele reconhecer uma data que está em lei, numa lei complementar, onde diz que tem a validade por um ano, é o caso do Inácio, que ele está dentro da data, simplesmente ele não ignora. Então, o formalismo é excessivo, ele não cumpre com os princípios da administração pública na questão da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Bom, desta forma, era o que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, me coloco à disposição de todos para qualquer esclarecimento, se entenderem pertinentes. Acredito, confio na justiça e na sabedoria dessa casa. Assim, eu encerro as minhas considerações quanto ao mandato de segurança. Obrigado, doutor Gerson. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, o processo é identificado por Vossa Excelência. Eu quero inicialmente parabenizar o doutor Gerson Santini pela brilhante explicação. Eu vou só aqui resumir um pouquinho a fundamentação do voto que está disponibilizado. Jair Inácio da Silva, ele alega que foi preterido da promoção para terceiro sargento em virtude da, como já dito da tribuna, motivo justificado foi a falta de exame médico. Matéria conhecida da Corte, né? 515, de 9 de junho de 2014, disciplina os fatos que estão narrados no processo, e vou pedir permissão para ler aqui o parágrafo 1º do artigo 3º, que diz: a antiguidade será o critério de promoção adotada para a ascensão funcional das praças militares estaduais até a graduação terceiro sargento da PM Rio Grande do Norte e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Cito o artigo 10 do artigo 11, quando fala no inciso 1º, que para as promoções dentro da respectiva quadro até a graduação de cabo ou de terceiro sargento da PM ou do Corpo Bombeiro, observar-se-á a classificação aferida segundo o critério exclusivo de antiguidade da Praça Militar Estadual e os demais requisitos legalmente previstos. Transcreva ainda o artigo 12, no caso da promoção e graduação de terceiro sargento e de segundo sargento, tem que possuir o curso de formação de sargentos ou estágio de habilitação de sargentos. Faço mais menção à necessidade do tempo, né, do interstício aí de 5 anos na formação de cabo para a promoção e graduação na PM. Cito também a necessidade que a lei diz de existência de vaga no respectivo quadro, ele tem que ser considerado apto à inspeção de saúde. E mais à frente, digo ainda que ele tem que se aplicar isso até a data da promoção em cada graduação, está no artigo 30 da mencionada lei complementar. Nas informações, a autoridade apontada como coautora diz que o requerente deixou de comparecer
na data prevista para entrega dos exames médicos, conforme convocação publicada no BG número 092/2020, ou seja, não se apresentou no dia 8 de junho de 2020 para entregar os exames médicos e realizar a inspeção de saúde, alegando se encontrar enfermo nesta referida data. E, mais à frente, diante do indeferimento, o autor ingressou com recurso, eu transcrevo aqui, peço permissão para não ler, que está um pouco longo. Cito também a Lei Estadual 515/2020, mais uma vez. Precedente dessa corte era a autoria do nosso decano, desembargador Amaury Moura Sobrinho, está aí transcrito. Também do nosso desembargador Vigílio Macedo Júnior, do desembargador Cláudio Santos, desembargadora Judite Nunes, o desembargador Gilson Barbosa. E, em consonância com o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça, eu estou denegando a segurança. Como eu estou votando, senhor presidente? Pois não. Pelo sistema, já há 10 votos acompanhando o voto do relator. Então, eu proclamo que o tribunal, à unanimidade, denegou a ordem nos termos do voto do relator. O seguinte, revisão criminal 0811-118, requerente Sanderson Carrilho, advogado Dr. Jean Carlos da Costa, requerido da Justiça, relator desembargador Amaury Moura, revisora desembargadora Judite Nunes. Está inscrito para falar pelo requerente Dr. Jean Carlos da Costa. Está presente? Bom dia, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador relator, novo procurador presente, os demais desembargadores, bem como os colegas advogados que estejam online ou pelo YouTube assistindo. Para mim, como advogado, eu vejo uma situação relativamente simples nesse processo, excelência. Vou fazer um breve histórico em torno de 30 segundos. Sei que não é a situação relevante principal, mas é importante. O revisando, Sanderson Carrilho, em 2009, fora acusado de um crime, certo? Um homicídio acontecido no Alecrim. Em primeira instância, ele foi absolvido por total falta de prova, pois o exame residográfico não deu pólvora na mão dele, nem do outro acusado, e ele tinha, inclusive, 2 álibis. Foi absolvido. Em segunda instância, em recurso ministerial, ele foi condenado. Condenado por quê? Aí vai vir o ponto agora da revisão criminal de fato, devido a um único testemunho de uma pessoa, o seu José Barreto, que supostamente o teria reconhecido, passou correndo por eles e supostamente ele teria reconhecido. Porém, passados esses anos, a família em contato com a minha pessoa, falando sobre o processo, e disse que tinha tido uma conversa com o senhor José Barreto, e ele disse, não, eu não reconheci, não aconteceu nada nesse sentido, eu não sei o que foi que houve, apesar de a gente ter visto o vídeo ele falando que tinha reconhecido à época, mas ele chegou e falou, não aconteceu isso. O que foi que esse causídico fez? Inicialmente eu tinha entrado com uma revisão, mas talvez pela inexperiência da minha parte, ou não ter se atentado, ou ficado muito feliz por essa prova, né? Eu entrei com a revisão criminal, porém com a prova apenas extrajudicial, e inclusive vossas excelências, naquela ocasião, falou, não é possível, devido a uma prova extrajudicial. O que foi que imediatamente eu fiz? Corri atrás, marquei uma audiência de justificação criminal e, de fato, consegui. Ele foi a juízo, negou as acusações, falou, inclusive, que à época, e hoje está pior, mas à época ele não enxergava bem do olho, estava com a cabeça baixa, falou até na questão de uma pitomba que bateu no olho, enfim, foram detalhes. Mas ele foi claro, em fato, quer dizer que não era possível reconhecer o Sanderson Carrilho, não era possível. Inclusive, eu não juntei essa outra questão agora, porque ele teve, inclusive, recentemente, fez questão de ir no programa da TV Ponta Negra, do Papinha, junto com os familiares, e falou novamente em público essa mesma questão. Ele foi no programa do Papinha recentemente agora e falou, não,
a mesma coisa que ele falou nessa gravação que está no processo, ele falou no programa do Papinha uns 2 meses atrás. E temos agora, Excelência, principalmente para mim, como advogado, desde a época de faculdade, quando eu estudava, assistia filmes, até hoje assisto filmes de advogado, eu gosto bastante. A gente tem hoje na prova, eu em especial, uma prova que, vamos dizer, a prova de ouro, que todo advogado quer. Qual é essa prova de ouro? Conseguir uma prova irrefutável da inocência de uma pessoa. E é o que eu tenho e é o que temos aqui nesse momento. A condenação dele se deu, ao contrário do parecer ministerial, que tinha falado que eu estou querendo rever provas e tal, já julgado não é isso. Eu citei na petição, que nem eu citei agora, os fatos, o decorrer dos fatos, para se ter uma ideia da inocência real, né? Mas não estou alegando mais inocência pelo exame residográfico, pelos álibis que ele tinha, não estou nesse ponto. A revisão criminal, ela se dá por um fato novo, enfim, pelos incisos que cabem à revisão criminal. E temos, de fato, uma questão dessa. Temos uma prova judicial produzida em juízo da principal e única testemunha que foi causadora da condenação. Inclusive, na própria audiência, Vossas Excelências, inclusive o nobre relator deve ter assistido, o próprio promotor da audiência de justificação falou, olha, o senhor cometeu falso testemunho, eu vou processar o senhor. E pediu os autos e provavelmente vai processar ele. Ele disse, não tem problema. O importante é eu estar livre com minha consciência e a verdade ter vindo à tona. Foi o que ele disse para a gente, inclusive, reforçou isso nos bastidores. E na TV Ponta Negra, da mesma forma, quando ele foi no programa do Papinha. Então, Excelências, eu fico muito feliz, como advogado, conseguir trazer aos autos, trazer perante Vossas Excelências uma prova da inocência de uma pessoa que está lá há mais de 6 anos preso. Certo? No decorrer desse processo, consta nos autos também, ele foi pego com uma pequena quantidade de drogas à época. Ele, como tinha essa condenação, ele, infelizmente, à época, não foi possível entrar na questão do tráfico privilegiado, porque até isso atrapalhou a vida dele, porque ele não era para ter ficado nem um dia preso pela circunstância do que aconteceu, mas, infelizmente, ele foi condenado a 5 anos nesse outro processo, o tráfico, única e exclusivamente pelos antecedentes. E, com certeza, caso não tivesse essa acusação e essa condenação de homicídio, ele teria se enquadrado em tráfico privilegiado e nem preso teria ficado. Porém, infelizmente, inclusive tive com ele essa semana para falar sobre esse julgamento de hoje, ele já está lá há mais de 6 anos preso injustamente. E mesmo que fosse a condenação específica lá e não tivesse encaixado como tráfico, ele já teria progredido, já estaria, inclusive, cumprida a pena integral nesse outro processo. Então, Excelência, visto as provas carreadas nos autos, a prova nova produzida, que é a audiência de justificação, enfatizando novamente que é a única testemunha, repito, única testemunha processual, chegou em juízo e também recentemente na TV Ponta Negra, e afirmou categoricamente, não deu para ver. Eu estava de cabeça baixa, eu tinha um problema no olho. Então, Excelência, vem o advogado revisando, reiterar os pedidos postos na exordial e requerer a absolução integral dele, emissão do alvará de soltura e comunicação ao juiz Vinícius Floresta em relação a essa absolução. E é o que eu espero, confio, por ser um advogado desde os primórdios. Eu tenho apenas 4 anos de advocacia, mas eu sempre fui um advogado constitucionalista e aprendi isso um pouco com um de meus professores, Dr. Paulo Lopes Saraiva, que é um advogado constitucionalista, que o direito e a privação da liberdade ela é inerente ao ser humano. E a gente não pode privar a liberdade, principalmente de um inocente. Esses são meus pedidos e requerimentos, Excelência. E parabenizo, eu esquecendo, parabenizo pela rapidez da tramitação do processo, viu? Eu dei entrada nesse processo em dezembro, quer dizer, em menos de 4 meses, toda a tramitação foi feita, foi concluída e marcada essa audiência. Realmente o tribunal dá parabéns pela desenvoltura e mesmo com a pandemia, conseguindo
colocar o judiciário a fluir e a deferir as decisões que são necessárias à nossa justiça e à manutenção dela. Muito obrigado pela atenção de todos e um bom trabalho hoje no decorrer desses dias para Vossas Excelências. Obrigado, doutor Jean. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Amaury Moura. Pois não, senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência e a todos os colegas, doutor Eudo, procurador-geral, os advogados aqui presentes, em particular o doutor Jean. E antes mesmo de iniciar meu voto, eu agradeço ao doutor Jean pelo reconhecimento, que é coisa muito rara, não é, senhor presidente? Hoje se reconhecer esse nosso trabalho, né? Que só nós que sabemos, estamos aqui em gabinete diante desse volume interminável de processos, o quanto nos custa, e as noites e dias de trabalho que nos custa poder trazer, colocar pelo menos dentro de um patamar de tempo razoável para nos prestar satisfatoriamente ao nosso mistério, que é a prestação jurisdicional. Isso é pouco reconhecido, o doutor Jean, com muita fidalguia, o faz no pleno agora do tribunal, e eu agradeço o reconhecimento do doutor Jean. Quanto ao processo em si, a questão, de fato, foi bem sintetizada e analisada pelo advogado na sua tribuna. Há aqui uma preliminar, como referiu o doutor Jean, da Procuradoria, no sentido de não conhecimento da revisão, argumentando que esse mesmo pedido já tinha sido objeto de exame por esta Corte. Portanto, se trataria de renovação do pedido. O que eu estou afastando é exatamente pela razão de que o primeiro pedido foi com base, como já afirmado da tribuna, uma declaração extrajudicial. E o tribunal entendeu que aquela declaração não seria o bastante para autorizar o manejo da revisional. E a presente revisional agora vem com base exatamente na justificação judicial. Para dizer, aquela declaração, então, extrajudicial, foi tomada por termo em audiência e agora embasa a presente ação revisional. E aí é que está a grande discussão de mérito em relação à presente ação. De maneira que eu estou afastando a preliminar, conheço da ação, e no mérito, senhor presidente, senhores desembargadores, o que nós temos aqui, primeiro eu quero esclarecer que no processo original foram ouvidas 2 testemunhas, dentre elas o senhor Barreto, que agora veio a juízo para prestar novas declarações em justificação judicial. Mas o que eu percebo e pude extrair dos autos, a partir do doutor José Barreto, o senhor José Barreto, que foi a testemunha, é que quando da sua ouvida em juízo, o senhor José Barreto, seu depoimento, foi extremamente contraditório. E não só contraditório, foi evasivo e deixa lacunas em determinados aspectos, e que, para mim, na esteira mesmo da doutrina e da jurisprudência que tem se orientado, se pronunciado a respeito desse tema, depoimentos desses jaez não têm força suficiente para desconstituir a força julgada, a coisa julgada, notadamente em se tratando de matéria criminal. O voto está disponibilizado para Vossas Excelências, e eu fiz questão, como também não poderia deixar de ser, de transcrever ipsis literis o depoimento, ou pelo menos a parte, na essência, a parte principal desse depoimento.
de onde se extrai exatamente essas contradições a que eu estou me referindo. De maneira que pontos como, por exemplo, ele chega a afirmar que realmente tinha uma deficiência visual e que não pôde identificar fisicamente a pessoa. No entanto, chega a afirmar que a pessoa seria o réu, ao passar por ele, conduzia um caderno de capa dura, mas não conseguiu identificar no todo a pessoa que passava por ele, porque ele estava num momento próximo ao local do crime e o réu teria passado por ele logo após a prática do crime. E na outra audiência foi, inclusive, constatado e afirmado que essa pessoa tinha agora surgiu o nome, essas coisas que se usa hoje muito na pele, desculpem, eu esqueci, Tatuagem. uma tatuagem. Eu não estou me prendendo da leitura do voto, mas ele tinha uma tatuagem no braço, em tal local. Foram identificados detalhes desse porte, desse nível. Enfim, mas logo em seguida, na audiência, quer dizer, posteriormente, na audiência de justificação, ele chega a afirmar que tinha problema visual e não conseguia, realmente, não podia identificar, como não pôde identificar naquele momento, à época do crime, a pessoa, ou pelo menos o biotipo, o tipo físico do réu. Mas chegou a constatar que ele trazia a pessoa, ou então apontada como autora do crime, conduzia um caderno de capa dura. Detalhes desses jaez e outros tantos, inclusive chegando a deixar em dúvida se realmente havia assinado aquele outro documento, a primeira declaração que se viu para instruir a primeira ação revisional, ele não deixa, ele fica em dúvida e não chega a afirmar peremptoriamente se tinha assinado, se deixar de assinar. De maneira que o que se extrai dos autos, concretamente, é exatamente essa incerteza e essa precariedade das informações ou do depoimento prestado pelo senhor José Barreto, quando da sua oitiva na audiência de justificação que ora embasa a presente revisão criminal. De maneira, senhores desembargadores, sem querer me alongar, e volto a dizer, até mesmo porque o voto está disponibilizado para Vossas Excelências, eu trago aqui jurisprudência nesse sentido, inclusive da nossa casa, e para julgar o desembargador Cláudio Santos, né, que exatamente caminha nesse sentido. Trago uma também e peço vênia à Corte, mais uma da minha relatoria, também nesse sentido. Trago também de outros tribunais, a exemplo, vou citar apenas a parte que interessa, que diz o seguinte: revisão criminal, estupro de vulnerável, depoimentos falsos, provas novas, consistência em prova testemunhal, retratação da vítima em sua genitura, em sede de justificação geral, depoimentos frágeis e contraditórios, improcedência. Então, toda a nossa jurisprudência caminha nesse sentido, e eu concluo dizendo que, no caso presente, é exatamente o que acontece. O depoimento da testemunha, colhido em audiência de justificação, mostra-se extremamente evasivo e contraditório, com a devida vênia, razão pela qual não se reveste de força suficiente para desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, que deve ser preservada, considerados também os demais elementos de provas colhidos quando na instrução que devem permanecer incólumes. É assim, portanto, senhor presidente, que, divergindo da Procuradoria apenas no que concerne
a questão preliminar de não conhecimento da revisional. Eu conheço da ação, mas, no entanto, julgo improcedente, é como estou votando, senhor presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência e desembargadora Judite, que é a revisora. Tem a palavra. Abderação. Eu concordo plenamente com tudo que foi dito com o desembargador Amaury, tive acesso aos autos e às provas nele contidas e concordo plenamente. Acompanho o relator. Pois não. No nosso registro já consta o voto de 12 desembargadores acompanhando o desembargador relator. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, eu proclamo que o tribunal, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal nos termos do voto do relator. Agora sim, o terceiro, a ação direta de inconstitucionalidade, que é requerente Procurador-Geral de Justiça, requerido prefeito municipal de Natal, presidente da Câmara Municipal de Natal, procurador Dr. Fernando Pinheiro, relator desembargador João Rebouças, sustentação, está inscrito para sustentação, Dr. Heriberto da Costa Neves, procurador da Câmara Municipal de Natal. Dr. Heriberto já está na sala. Sim, senhor desembargador. Não, doutor Heriberto. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, doutor desembargador Rivaldo. Bom dia. Pessoa na qual eu saúdo os demais integrantes desembargadores deste nobre órgão de justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E nós temos 2 processos hoje para fazer defesa oral. Esse é o agravo ou essa é a ADI que o senhor acabou de dizer que eu estava com problema no Essa microfone? é a direta de inconstitucionalidade. O agravo interno, que é o seguinte, não é isso? No Sim. recurso extraordinário, ele não vai ser poder julgado porque a desembargadora Zeneide comunicou a impossibilidade de comparecer à sessão de hoje. Sim, senhor. Então Então, vamos nós lá, vamos ADI. julgar apenas a ADI. Sim, senhor. Posso começar? Pode começar, tem a palavra, senhor. Senhores desembargadores, a causa versa sobre uma lei que a Câmara Municipal editou, criando o guia turístico. Há poucos dias, nessa pandemia, nesse lockdown que houve, foi identificado que Natal vive, a atividade econômica de Natal, que movimenta a nossa economia, em 60% é na área do turismo. E o Ministério Público ajuizou esta ação, dizendo, né, que está se invadindo a seara da Constituição Estadual que trata de projetos de iniciativa exclusiva do governador. Existe uma preliminar de indeferimento que nós levantamos por ausência de afronta direta à Constituição Estadual, pois a Constituição Estadual diz que os projetos de iniciativa exclusiva do governador não podem ser utilizados como parâmetro constitucional para alegação de inconstitucionalidade formal, já que as regras de iniciativa privativa dos prefeitos estão elencadas na lei orgânica no município de Natal. Então, assim, nós não estamos, porque a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte é clara quando diz que cabe ação direta de inconstitucionalidade por afronta direta ao texto da Constituição Estadual. E essa norma, no caso, se ela violasse, ela estaria violando a lei orgânica no município de Natal, que não é o caso. E, no mérito, nós estamos dizendo o seguinte: essa matéria não é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, porque foi modificado o artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Estadual, que diz que não constitui mais matéria de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, não se prestando como paradigma apontado para a declaração de inconstitucionalidade pretendida. Assim, as restrições que não estejam expressamente postas no texto constitucional não podem ser opostas ao Poder Legislativo, sob pena de cerceamento da sua função constitucional típica e quebra do princípio da separação e harmonia dos poderes. Eu gostaria de fazer aqui agora uma reflexão para os senhores desembargadores. Há anos nós nos debruçamos sobre isso, é a nossa profissão. Nós estaremos sempre aqui, se estivermos na Procuradoria-Geral, fazendo essa defesa oral perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, para deixar claro que existe uma animosidade entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo
no sentido de vetar ao máximo 90% das leis que a Câmara Municipal faz. Infelizmente, eu não sei explicar a razão por que isso acontece, porque muda de prefeito para prefeito, e isso não tem nada a ver com um prefeito, porque se fosse apenas um prefeito, quando mudasse, a política seria diferente. Mas, por exemplo, uma lei dessa, com a modificação que houve na Constituição do Estado, que não reserva essa matéria apenas ao chefe do Poder Executivo estadual, se criando a profissão de guia turístico para Natal, eu pergunto, que mal isso pode causar à sociedade natalense, quando, na verdade, isso é uma matéria de interesse local, como o artigo 30 da Constituição diz, porque, como eu disse agora, eu vi uma reportagem da InterTV Cabugi que diz que 60% da atividade econômica de Natal na prestação de serviços é na área turística. Aí eu fico num dilema aqui e eu gosto de ressaltar isso, porque eu gosto do que eu faço e gosto de pertencer ao Poder Legislativo Municipal. Somos criticados. Quem é que nunca ouviu uma piada de dizer que vereador só faz lei com o nome de rua, ou cria um nome, bota o nome de uma rua, ou então bota o nome de uma avenida? Agora mesmo tem uma lei aqui em Natal que está gerando grande polêmica, que não sei se Vossas Excelências sabem, onde está se querendo modificar o nome de uma avenida grande em Natal para Nevaldo Rocha. E está sendo uma polêmica incrível. E essa lei, pasmem os senhores, aí é por isso que a gente tem que fazer a sustentação oral, é enviada pelo chefe do Poder Executivo. Isso o Poder Executivo está preocupado em fazer. Agora, uma lei que cria um emprego, reconhece como guia turístico para a cidade de Natal, isso é levado ao veto do chefe do Poder Executivo e derrubamos o veto e se faz um ADI nesse sentido. Então, nós pedimos que a ação seja julgada improcedente, que seja reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido, acolhendo-se as preliminares suscitadas com indeferimento da inicial por sua inépcia e a consequente extinção da apresentação direta de inconstitucionalidade. Se superada a preliminar, nós pedimos que, no mérito, o pedido seja julgado improcedente, porque está ferindo o interesse local, o princípio da livre iniciativa e a liberdade econômica, que deve se conformar em defesa da proteção ao consumidor, devendo preponderar este último, inexistindo, portanto, ofensa ao artigo 1º, inciso 4º, 111, caput 1º da Constituição Estadual. Então, a gente precisa ter a proteção do direito ao consumidor turista que vem a Natal. Muito obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador João Rebouças. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar o doutor Heriberto Neves, que sempre é tribuna, com muita competência, com muita dedicação. Parabéns, doutor Heriberto. Obrigado. Como lembrado da tribuna, é uma preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Digo eu que a Câmara suscita essa preliminar e sobre dois fundamentos. O primeiro, por ausência de ofensa direta à Constituição Estadual, e o segundo, pelo fato do gestor municipal não estar submetido às normas constitucionais, mas estão só à lei orgânica do município. Digo eu, o caso dos autos, na verdade, trata de hipótese clássica de aplicação do princípio da simetria, que possibilita ao Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro a Constituição Estadual, analisar a constitucionalidade de lei municipal diante da possível transgressão de norma constitucional de reprodução obrigatória. E trago como aí precedentes da Corte, dizendo isso, né, que na parte que interessa, preliminar de extinção do processo em resolução de mérito, por ausência de contrariedade direta ao texto da Constituição Estadual, suscitada pela Câmara Municipal. Rejeição. Parâmetro trazido pelo requerente, expressamente previsto na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Invasão de competência legislativa, princípio da simetria, aplicação obrigatória aos municípios. Relatoria da desembargadora Maria Zeneide. Cito um outro precedente nessa mesma linha, da relatoria do nosso presidente, desembargador Vivaldo Pinheiro. E digo que nos autos o fundamento sustentado pela Casa Legislativa não subsiste, porquanto os parâmetros trazidos pelo requerente constituem norma de reprodução obrigatória, mês que diz respeito à separação e harmonia entre os poderes constituídos e com a reserva de administração. E no mais, ressaltar que, muito embora as citadas disposições constitucionais mencionem o governo do Estado, tem aplicação em razão do princípio da simetria, agora é o caso por iniciativa do prefeito.
Aí eu cito aí um precedente, transcrevo na parte que interessa, vou pedir permissão para não ler, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a relatoria do desembargador Fernando Estevão Bravin Rui. Então, com esses fundamentos, eu estou rejeitando a terminar, senhor presidente. Pois não. Alguém quer se manifestar? Aqui já há, pelo sistema, já há 13 votos no sentido, rejeitando também, acompanhando o relator. Senhor presidente, eminentes colegas, doutor Eudo, doutor Heriberto, no mérito eu estou dizendo, como relatado, peçam os autos acerca de ação direta de inconstitucionalidade aforada pelo Procurador-Geral de Justiça em face dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 11, 12, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e 13, e parágrafo único, inciso 14, 15 e 16 da Lei 6.531 de 2015, editada pelo município de Natal, que aí eu transcrevo todos esses dispositivos mencionados, o cadastramento sobre placa vermelha, o cadastro, os grupos, discussões e tal, isso que o doutor Heriberto falou do guia de turismo. São responsabilidade dos guias de turismo, transcreve. O guia de turismo deve observar os seguintes itens de conduta ambiental, citam vários, pelo desempenho irregular de suas atribuições, o guia de turismo regional, conforme a gravidade da falta de seus antecedentes, ficará sujeito à penalidade prevista no decreto número tal. Estão todos aí transcritos no voto. Eu vou pedir permissão para não lê-los. Aí eu digo, com efeito, entendo que as normas impugnadas, de fato, padecem de inconstitucionalidade, na medida em que se confronta com o artigo 2º da Constituição Estadual, que institui a separação e harmonia entre os poderes constituídos e a reserva de administração. É que, sob minha ótica, peço vênia, os dispositivos editados, de uma maneira geral, por serem de iniciativa da Câmara de Vereadores, findou por subtrair do Poder Executivo Municipal a possibilidade de, no uso de sua livre escolha, poder discricionário, adotar quais os programas que melhor poderiam atender os interesses sociais locais, provocando desequilíbrio na harmonia e na separação dos poderes, e, por conseguinte, violando o princípio vetor da reserva de administração, vez que mitigou a função maior do chefe do executivo, que é justamente de gerir o município. Aí eu digo que o Supremo também tem precedente nesse sentido, e da relatoria do ministro Celso de Mello, transcreva aí quando diz que respeita a cláusula de iniciativa reservada de leis e tal, peço vênia para não ler. Também trago aqui algumas ponderações sobre o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição do Estado, na qual se apega a Câmara Municipal para afirmar que não é mais privativa do governo ou do prefeito a criação de atribuições de secretarias e órgãos de administração. Tenho que esta atribuição restou mantida no artigo 64, 7 da Carta Estadual, a saber, e eu transcrevo aí, isso compete ao governador dispor a organização e funcionamento da administração estadual. E cito precedentes dessa Corte, nessa linha, ingerência da sua organização e funcionamento, vilipêndio aos princípios da separação dos poderes e reserva da administração, da relatoria do desembargador Glauber Rego, e um outro precedente da relatoria da desembargadora Judite Nunes, e outro da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro. E digo que nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, iniciativa privativa do chefe do Executivo Estadual, para ele sobre a organização administrativa do Estado, né, que também se aplica, no caso, às câmaras, da ministra Carmen Lúcia, na ADI 2730, e também do ministro Eros Graus, na ADI 1182. Digo, de outro lado, observaria que as normas impugnadas, notadamente os artigos 8º, 9º e 11, não há dúvida de que tem a pretensão de regular as condições para o exercício da profissão de guia de turismo, matéria de competência privativa da União. Nesse sentido, aí transcreva aqui o Supremo Tribunal Federal, quando ele diz que
com relação à alegação da violação do artigo 22, primeiro da Constituição Federal, na linha de jurisprudência do Supremo, é o caso de declarar a inconstitucionalidade formal da lei distrital número tal, em razão da incompetência legislativa das unidades da Federação para legislar sobre direito de trabalho, do trabalho. E é isso da relatoria do Mires Gilmar Mendes, ADI, Ação Direta de Constitucionalidade 3587. E cito também da nossa Corte, a relatoria do desembargador Expedito Ferreira. Teço mais algumas ponderações, cito aí o ministro Roberto Barroso, doutrinando no processo eletrônico de repercussão geral, também Tribunal Pleno no recurso extraordinário 105.4110. E também trago o precedente dessa Corte, perfilhando o entendimento do Supremo Tribunal, relatoria do desembargador Dilermando Mota, na ADI 2015 010 6841. Cito ainda o ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que diz que, como é sabido de todos, devem ser interpretados estritamente, não podendo ser alargados para incluir naquilo que a gente pensa, sob pena de infringência ao princípio processual da congruência ou da distinção. Cito também a ministra Maria Tereza de Assis Moura, da 6ª turma, cita a doutrina do professor Pedro Lenza, do livro Direito Constitucional Esquematizado, São Paulo, método 2006, página 130. Também trago doutrina do ministro Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gustavo Branco, curso de Direito Constitucional de São Paulo. E também precedentes que pode declarar a inconstitucionalidade integral da legislação, mesmo que isso não tenha sido requerido. Estou citando aqui precedentes do Dr. Luiz Alberto Dantas Filho, quando convocado do Tribunal Pleno, em 2019. E estou, senhor presidente, para não me estender mais, porque eu vou estar disponibilizado, estou julgando procedente a apresentação direta de constitucionalidade. Eu faço para declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.531/2015, editada pelo município de Natal, que faço por arrastamento com efeitos ex tunc, diante da inconstitucionalidade formal e material dos artigos. Aí estou citando os artigos. É como eu estou votando, senhor presidente. Pois não. No sistema já há 13 votos acompanhando o voto do relator. Então, eu proclamo que a ação foi julgada procedente nos termos do voto do relator, à unanimidade. O quarto, agravo interno no recurso extraordinário na ação direta de inconstitucionalidade não pode ser julgado porque a desembargadora Zeneide não pôde comparecer à sessão. E o 5 também, revisão criminal da relatoria da desembargadora Maria Zeneide. Então, independentes de pauta, nós temos o 6, o 7 e o 8, da relatoria do desembargador João Rebouças, e que foi pedido destaque pelo desembargador Mauri Moura. O 9 é um conflito também, o desembargador Mauri pediu vista, mas o relator desembargador Amilcar, que também não está presente. Então, vamos julgar o 6, o 7 e o 8. O desembargador Rebouças é o relator. Não sei se... estava no mesa, senhor presidente, eu acho, não é? Senhor presidente. Na sessão anterior, eu acho que ele disse que não estava na mesa, não foi, desembargador? Foi, eu retirei de foi. Fazer adequação. Já fiz e ele já fez a adequação. Isso. Ah, sim. Pois eu já mudei até meu voto. Isso, o 6 e o 7 e o 8. Eu fiz a adequação do voto, adotando a atual posição do tribunal. Certo. Tem uma divergência. Desembargadora Judite, não é isso? Desembargador, mas depois de adequado eu vou acompanhar. Ah, vai acompanhar. Então, voto contigo. Então, já tinha aqui 11. Agora para ter 12, então. Registrado com mais o desembargador Judite. Desembargador Mauri, quer fazer algum comentário ainda? Não. Não. Apenas para referir que eu já havia
lançado meu voto quando o desembargador João fez a devida adaptação. Agora, o 9, como é da relatoria do desembargador Amilcar, e ele não está presente, e realmente, nessa minha primeira leitura, me parece que não é a mesma matéria, não é? A gente tem que realmente discutir. Eu vou aguardar, se o tribunal assim entender também, para discussão posterior com a presença do desembargador Amilcar. Mas, de antemão, porque foi exatamente essa questão levantada, né? E ali não é exatamente igual a essas que nós acabamos de julgar. É uma particularidade que eu penso que nós teremos que debater, Excelência. E até mesmo em face da ausência do relator. Pois não. Então, os demais estão julgados à unanimidade. Senhor presidente, senhor presidente, o oitavo, na relatoria do desembargador João Rebouças, tem a divergência do desembargador Cornélio. Não sei se. Não, era no voto anterior. Mas era no 6 e no 7. No oitavo permanece, desembargador Cornélio. O oitavo. Vai ter que alterar, então. Vou só alterar. Vi agora. Tá certo, eu vou só alterar. Pronto. E também desembargador Judite. Ok. Então, encerrada a ordem jurisdicional, vamos para Obrigado, vereador Cláudio. a ordem administrativa. A ordem administrativa tem apenas um processo, me parece pelo SIGA-JUIZ, declaração de vacância. Pelo SIGA-JUIZ aqui. A juíza, diretora do Foro da Comarca de Canguaretama, doutora Daniela Cosme, comunicou a renúncia da senhora Patrícia Caviccioli Neto, tabeliã titular do Ofício Único de Vila Flor. E, como foi comunicada essa renúncia, comprovada através de protocolo e tal, eu estou votando pela declaração da vacância desse serviço notarial de Vila Flor, e que deverá ser formalizado através de portaria retroativa à data da renúncia da tabeliã. Estão todos de acordo? Acompanho. De acordo. Expediente, indicações propostas. Expediente, Márcio? Nenhuma, Excelência. Não tem. Sugestões, propostas da presidência. A presidência propõe moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Maria de Lourdes Medeiros de Albuquerque, esposa do desembargador Gilson Barbosa, em data de hoje, dia 7. Todos de acordo? De acordo. Tomar um bom vinho. Lamentavelmente, gostaria de convidar todos os colegas e oferecer um barca velha, não o que Expedito fala, mas o que João Batista conhece lá das terras portuguesas. Mas, o que fazer? Só aprendi a julgar, nada mais. Isso. Agradeço a todos a gentileza e a generosidade. Muito obrigado. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Zênio Eduardo da Silva, irmã da desembargadora Maria Zeneide, ocorrido no dia 25 de março, próximo passado. Todos de acordo? Aprovado. Com muito pesar, Excelência. Voto de pesar pelo falecimento do servidor Marcial Breno Alves de Araújo, era funcionário lá no depósito judiciário, ocorrido no dia 30 de março. Todos aprovam? Amém. Aprovado. Ave Maria, muito voto de pesar. Voto de pesar pelo falecimento do ex-servidor da Corte, Newton Borges Macedo, esposo da ex-secretária-geral do Tribunal, Wilza Dantas, ocorrido no dia 4 de abril. Todos de acordo? Bem, Excelência. Aprovado. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Rosana Araújo, mãe do servidor da Corte, Edivaldo de Araújo, secretário geral, ocorrido no dia 4 de abril. De acordo, aprovado. Bom, registro a presença na sessão do doutor Andreu, presidente da Associação dos Magistrados, que é a primeira sessão que ele se faz presente. Queria consultar a Corte para a realização de uma sessão extraordinária do Tribunal, pleno, em vista do feriado da quarta-feira, 21
e Tiradentes. Então, como no dia 21 nós não pudemos fazer, a sugestão seria uma sessão extraordinária para o dia 22. Consulto os colegas se concordam. Na quinta-feira. De manhã ou à tarde? À tarde pela manhã, porque à tarde, inclusive, tem o TRE, né? Então, pela manhã, no mesmo horário, 9 horas? Agradeço. De acordo, excelência. Ok? Então, pronto. Dia 22 de abril, às 9 horas, nós faremos essa extraordinária. Me parece que, da minha parte aqui, era só, ainda na pauta administrativa aqui, nós temos o seguinte, uma minuta de resolução dispõe sobre a instalação de turmas recursais temporárias no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Foi distribuída cópia aos colegas. Nós estamos aqui, ficam instituídas 2 turmas recursais temporárias para dar vazão à enorme quantidade de processos que nós temos hoje. Todos concordam? Aprovam essa? Aprova. Excelência, boa iniciativa. Realmente o volume de processos ali está exorbitante. Precisa dessas iniciativas para que as coisas possam funcionar melhor. A outra, número 2, minuta de resolução, dispõe sobre a alteração da resolução número 9, do TJ, de 13 de março de 19. Essa aqui, no artigo 1º, nós estamos dizendo, o artigo 1º da resolução 9, de 13 de março de 19, passa a vigorar com a seguinte redação: uma licença compensatória a cada plantão diurno, sendo devida também a cada 2 plantões diurnos, realizados às sextas-feiras no período entre 14 e 18 horas. É uma questão, acho, de justiça. Questão de justiça mesmo. Sem dúvida. E o artigo 2º, que é a licença compensatória prevista no artigo 85 da Lei Complementar 643, calculada a proporção de 1/30 do subsídio do magistrado em exercício cumulativo por designação ou substituição legal, poderá ser convertida em pecúnia no parâmetro de uma licença compensatória para cada 10 dias de exercício cumulativo. Também foi distribuído cópia, todos de acordo? De acordo. Aprovado. Sim, finalmente, na parte dispositiva aqui, nós temos no anteprojeto de lei que nós votamos na sessão passada, é só uma correção aqui material. Aquela questão do cartório de Porto do Mangue. Porto do Mangue, foi para ali agora, e né? A gente, depois de muito estudo e ouvir pessoas que conhecem bem, então ficou comprovado que fica melhor, é mais adequado ficar como termo certo de Areia Branca, né? E não de Macau, como estava previsto, como nós já havíamos votado. Certo? Esse é um ponto. E o outro ponto também é a questão de Santa Cruz, Nova Cruz, a extinção do cartório. O cartório de Santa Cruz, realmente, como consta na Lei 643, foi um erro, que nunca existiu o terceiro cartório de Santa Cruz. Inclusive, foi juiz lá, como juiz de Nova Cruz, nunca existiu. O cartório era de Nova Cruz. E na hora, acho que um erro de digitação, naquela época não era digitação, era datilografia. Datilografia mesmo, um erro material. Aí, então, ficou Nova Cruz e Santa Cruz. Então, nós estamos corrigindo isso, né? Incluindo aqui... erro material. Erro material, exatamente. E, no básico é isso, também foi distribuído cópia. Então, nós vamos fazer essa adaptação ao texto que nós aprovamos na sessão passada e encaminhar um texto único, claro, para a Assembleia. Okay. Todos de acordo? De acordo, senhor. Só lembrando que Porto do Mangue já foi, inclusive, da marca de Areia Branca. Eu acho que quando o desembargador Gil foi juiz de Areia Branca, salvo engano, Porto do Mangue já era ou deixou de ser nesse período. O desembargador ali da região conhece, acho que fica melhor mesmo, né, desembargador? Fica, é mais próximo, é mais fácil. Foram vidas várias pessoas. O Mangue é muito mais ligado à Areia Branca do que a Macau. Exato. Bom, aí vem... Autorização. Desembargador Amilcar Maia solicita a conta autorização para usufruir 2 dias de folgas compensatórias, 19 e 20, em razão de plantões jurisdicionais prestados. Todos de acordo? Aprovado. Estou. Afastamento. Presidente da AMAD,
o doutor Andreu Alexandre Nobre Marques, titular do 5º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, presidente eleito da Associação, eleito e empossado da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, solicita à Corte afastamento das funções jurisdicionais no período de 5 de abril de 2021 a 5 de abril de 2024, na forma prevista no artigo 73, inciso 3 da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 79, LOMAN, diante da impossibilidade de conciliar as atividades judicantes com o exercício da presidência associativa de classe. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A lista de antiguidades também foi disponibilizada, a lista de antiguidades dos juízes de direito. Também todos aprovam ou tem algum comentário? Pode ser aprovado. Publicado, Avivaldo? Quer publicar antes de fazer alguma reação, se acharem conveniente? Tem que publicar primeiro, né? Publica e tem o prazo, abre o prazo para qualquer reclamação, na própria publicação. Certo. Ao comitê de priorização, nós temos que indicar um magistrado e um servidor para compor esse comitê gestor regional para a gestão de implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. Então, servidores, tem um magistrado inscrito, tem a doutora Tatiana Sokolowski, e servidores, tem inclusive outro servidor mais de comarca que não seja Natal, então acho que até que dificulta. Então, eu estou votando a doutora Tatiana, na categoria de juíza, e Luciana Cileide Pessoa Bezerra, como servidora, que é lotada aqui na capital. Todos de acordo? De acordo. Pronto. Então, era o que eu tinha a propor. E vamos para indicações, proposições. Desembargador Amaury Moura. Não tem, Excelência. Desembargadora Judite. Também não, Excelência. Desembargador João Rebouças. Presidente, eu quero aproveitar para, inclusive, me penitenciar por não ter feito essa proposição antes. O doutor Eduardo Pinheiro ficou à frente do nosso gabinete por 2 anos e conduziu com muita responsabilidade, eficiência, dedicação. Eu quero propor votos de agradecimento e parabéns, requerendo que isso seja registrado na ficha funcional do mesmo. E também quero parabenizar o doutor Andreu pela eleição na Marne e dizer que espero que Sua Excelência conduza a Marne com esse seu comportamento de moderação, de respeito às instituições, mantendo um bom relacionamento entre a associação e o tribunal e não tendo os membros do tribunal como associados de segunda categoria. Seja bem-vindo, doutor Andreu. Parabéns. Não, então, vamos registrar doutor Eduardo Pinheiro, não é isso? Ok. Todos de acordo, então. Doutor Roberto Guedes. Eu, Excelência. Nenhum. Desembargador Dilermando Mota. Excelente. Seria a oportunidade agora de expor a questão que estou trazendo da OAB? Seria. Vossa Excelência quiser colocar, eu inclusive, ontem conversamos, os juízes assessores da Corregedoria como da Presidência, conversaram e, inicialmente, Vossa Excelência tinha dado até uma sugestão, segundo eu soube, de ouvir a Defensoria e o Ministério Público, não é isso? Não, já ouvi. Eu estou trazendo, já ouviu? Eu já ouvi. Eu estou trazendo... Então, pronto. Então, Vossa Excelência tem a palavra. O seguinte, é que o tribunal com relação, eu peço vênia para esclarecer, com relação uma provocação da OAB em relação à portaria conjunta expedida por Vossa Excelência enquanto presidente e por mim enquanto corregedor relativamente à suspensão dos prazos dos processos físicos que tramitam no Poder Judiciário, não é? Que estavam suspensos e já pela portaria anterior
não é, permaneceriam suspensos e voltariam a fluir os prazos a partir de 5 de abril. Não é? Naquela oportunidade, na portaria anterior, a OAB, que já tinha conhecimento, não se insurgiu. E agora traz um requerimento à presidência do tribunal, se insurgindo e solicitando a continuidade da suspensão. E eu tive o cuidado de conversar com Sua Excelência, o defensor público geral, o doutor Marcos Vinícius, e também com o Procurador-Geral de Justiça, doutor Eudo. E, como sabido, a posição do tribunal, representado por Vossa Excelência, o presidente deste corregedor, é de voltar a fluir os prazos. Inclusive, e principalmente, nós temos mais de 66 mil feitos criminais que ficaram e ainda estão com os prazos suspensos, havendo entre eles processos com réus presos e situação de subsídio processual, o que corre o risco, e já tem acontecido, de casos de réus que não comparecem e os juízes criminais têm extinto os processos. O doutor Marcos, enquanto defensor, porque, inclusive, esses casos são, em sua maioria, casos de réus, pessoas que de poder aquisitivo menor e que não têm vez e voto. Não é? Então, preocupado com a questão das vítimas, não é? Casos de prescrições que podem acontecer. Então, causou surpresa, inclusive, esta postura agora, não é? Inovadora, recente da OAB, que quebra uma postura de diálogo que esta corregedoria e este corregedor abriu, inclusive numa deferência à classe dos advogados, por quem temos todo o respeito, sempre tivemos o tribunal e esta corregedoria, inclusive demonstrada numa visita que fizemos, tão logo assumimos, não é? E abrimos um canal de comunicação, onde declaramos ao Conselho como um todo que estava presente, que manteríamos esse canal de comunicação aberto, mas parece que aprove a seccional da OAB, que fechar esse canal de comunicação e, ao invés de conversar, trouxe esse requerimento. Então, a minha preocupação, e embora o presidente e o corregedor já fizemos essa portaria, eu trouxe para apreciação do pleno, para, se for o caso, o pleno ratificar, enquanto não que o corregedor e o presidente não representem o tribunal, mas para evitar qualquer possível outra manifestação, para, se for o caso, o pleno ratificar, enquanto órgão máximo do Poder Judiciário, ratificar, não é? Porque a OAB, enquanto órgão, e o Tribunal de Justiça, enquanto órgão, ratificar, e fica essa questão decidida, não é? Porquanto o Poder Judiciário, como serviço público essencial, sabemos que a Justiça não pode parar, e não tem parado. E eu quero crer, data vênia de entendimento divergente, que não interessa, embora essa manifestação da cúpula do poder da OAB, não interessa à classe dos advogados que permaneça suspenso os prazos dos processos físicos. Nós temos um percentual de mais de 94% de processos físicos parados. E esses processos, data vênia, não podem permanecer parados ad infinito, não é? As famílias das vítimas, né, estão preocupadas com a possibilidade de prescrição, de extinção de processos, né? E outra coisa, os advogados ficam também sem trabalhar. E outra pergunta que surge, né? O Procurador-Geral de Justiça, ontem conversei com ele, já era 9 horas da noite, à tarde conversei com o defensor público, também tem essa posição da corregedoria, né? E outra coisa, que também surge, e os juízes e promotores que oficiam nesses processos estão fazendo o quê? Essa é uma pergunta que surge, não é? Nada, infelizmente. Então, eu estou trazendo data vênia para o Tribunal de Justiça, não é? Se for o caso, não é? Para o Pleno do Tribunal de Justiça, se for o caso, ratificar, não é? Quero crer que, em princípio, pode parecer despiciando, mas entendo ao mesmo tempo, datíssima máxima vênia, entendimento divergente, penso que entendi de trazer para o Pleno do Tribunal, para, se for o caso, ratificar
essa nossa portaria, porque assim suplantaria qualquer dúvida que possa advir ou qualquer outra manifestação, e se a OAB entender diferente, procure o CNJ ou o STJ para dirimir qualquer dúvida que porventura subsista. Em resumo, é isso. Pois não. Quem gostaria de se manifestar? Desculpe, excelente, desculpe interrompê-lo. É muito preocupante uma taxa de 90 e tanto por cento. Inclusive, eu tive a preocupação também de buscar informação junto a Pernambuco, Alagoas, Sergipe, que é o contrário. Lá eles têm apenas um percentual de 3 a 5% de processos físicos. É diferente do nosso. Nosso é o contrário. Nós temos mais perto de 95% de processos físicos. Então, é o contrário, processo físico. E é brincadeira, quer dizer, quase 100%, 95%, 94% ponto alguma coisa de processo físico parados. E esse processo data venda não pode permanecer parados, com prejuízo. Quer dizer, a justiça, nesse particular, continuaria parado, que já vem paralisado há muito tempo, e a continuar paralisado com sérios prejuízos, não é? 94% de processos físicos criminais, não é? Então, as vítimas, as famílias das vítimas estão prejudicadas, preocupadas com a possibilidade de alguns processos que já estão sendo extintos, porque aqueles casos de SUSI, quando os réus não estão comparecendo, estão sendo extintos. Eu tive a preocupação de consultar alguns juízes, né, de processos criminais, esses processos estão sendo extintos, outros podem e já estão acontecendo acontecer a questão de precluírem, não é? Então, a preclusão, então isso é muito perigoso. Então, já que a OAB, ao invés de conversar, preferiu manifestar através de ofício Vossa Excelência, e como diz respeito à corredoria à presidência, eu entendi data vênia de trazer a apreciação do tribunal, que suplanta essa questão como um todo, que eu quero crer que é da maior gravidade. Pois não, desembargador Amaury, vou colher aqui a opinião de quem... Pois não, excelência. Eu agradeceria se houvesse um pronunciamento do tribunal nesse particular, porque é um assunto da maior gravidade, excesso de prazo, né? Prisão preventiva, temos vários casos de prisão preventiva, né? Com excesso de prazo, e isso pode criar sérios problemas, além dos que já existem. Desembargador Amaury, tem a palavra. Senhor presidente. A situação é realmente preocupante, e ela, como disse o nosso embargador Guilhermando, corregedor, ela passa não somente, aí eu acrescentaria, pela preocupação das vítimas, que é a questão do reflexo nas famílias das vítimas, não, mas da própria sociedade. Verdade, Sérgio. Não é? E, afinal de contas, a prestação jurisdicional ela é direcionada à sociedade como um todo. Correto. Então, no momento em que se fala muito de impunidade, né, e omissão dos poderes de justiça, né, mas vivemos naturalmente uma situação peculiar e, como tal, ela também deve ser tratada. É claro que não pode permanecer parado, esses processos não podem permanecer parados ad infinito, como disse o desembargador Guilhermando. Há que haver uma regulamentação e um disciplinamento para que eles possam continuar tramitando, preservada naturalmente a integridade física de quem labuta nesse meio, quer seja dos servidores, dos juízes e dos próprios advogados, que me parece que essa era a preocupação maior. Numa breve leitura que fiz no comentário desse, falava-se que nós estaríamos resguardados em nossas casas e os advogados expostos nos fóruns, procurando, né, os processos. É claro que isso traz uma preocupação, mas é evidente que o tribunal deverá, como tem feito, se preocupar com os cuidados e protocolos de saúde necessários à garantia da integridade, quer seja dos servidores, quer seja dos juízes, quer seja dos advogados, promotores, defensores, enfim.
Eu não me recordo se a portaria chega a esses detalhes, né? Mas deve disciplinar isso também. Mas, por óbvio, eu ratifico, sim, os termos da portaria e, claro, que nós temos que tratar diferentemente, né, com essas peculiaridades que cada caso requer, a essa matéria no que tange às garantias da preservação e dos protocolos de saúde exigidos, né, por todos os setores de saúde que tratam dessa matéria. Então, resguardado isso, e é exatamente o que o tribunal está fazendo, e poderíamos, talvez, repensar não em alterar a portaria, mas em regulamentar esses procedimentos, porque resolveria essa questão. Agora, o que é fato, e o desembargador Dilermano disse muito bem, é que esses processos realmente não podem ficar parados. Vão prescrevendo ao longo do tempo, mais e mais se acentua esse sentimento de impunidade, de ociosidade do Poder Judiciário como um todo, e isso é um conceito que se alarga de maneira injusta, né? E que campeia aí, principalmente nos meios de comunicação, essa impressão que se tem. Agora, podemos, talvez, pensar em detalhar e regulamentar essa questão dos advogados, de como irão ao fórum, de como terão acesso aos processos, porque realmente esses processos físicos exigem, no cumprimento de diligências, de juntada de documentos, enfim, a presença física do advogado, quer seja no fórum, quer seja no próprio tribunal. E a gente tem que refletir também, e os desembargadores das câmaras criminais, que poderiam falar bem melhor do que eu em relação a essa questão cotidiana do trato de recebimento de advogados, não é? Como é que isso poderia ser feito de maneira que não se estancasse a prestação jurisdicional, e esse é o nosso objetivo, e o louvável objetivo traçado na portaria conjunta, né? Mas que nesses detalhes a gente pode, claro, se ajustar. O que poderia ter sido feito, como disse muito bem o desembargador Dilermano, numa conversa, né? Através do diálogo, né? E que, lamentavelmente, eu compartilho integralmente com suas palavras, me associo às suas palavras, lamentavelmente não aconteceu, não é? Mas vocês veem os outros órgãos aí, tanto a Procuradoria quanto a própria Defensoria Pública, nos apoiando. Então, é preciso, claro, e tudo dentro de um critério de ponderação, de respeito mútuo, mas que, a rigor, nós não podemos permanecer nessa situação, de se trancar todos esses processos e permitir aí a questão de prescrição, de soltura de presos por excesso de prazo, né, de réus muitas vezes perigosos, mais das vezes de alta periculosidade, que poderão estar nas ruas aí, mercê exatamente de uma eventual falta de iniciativa do Poder Judiciário. Isso foi que a portaria pretendeu, em suma, disciplinar. Eu ratifico, sim, a portaria com essas ponderações, naturalmente, que eu penso que é preocupação não só da presidência, tanto quanto do corregedor e de todos nós. Pois não, se me permite, presidente, me permite, só secundando as palavras do desembargador Amaury, que agradeço, Excelência, inclusive, Vossa Excelência disse muito bem, a justiça não para, e não só a preocupação com a vítima, mas o trabalho da justiça é para a sociedade. E outra coisa, Excelência, eu estou aqui de posse de outro ofício da OAB, Vossa Excelência disse muito bem, isso se resolveria com a conversa que foi aberta pela Corregedoria, que foi toda a sua assessoria à sede da OAB. E outra coisa,
no outro ofício aqui, o que é uma contradição, a OAB está cobrando aqui, está dizendo aqui, que está verificando, em caso concreto, que o desempenho e a produtividade de diversas varas e comarcas do Estado do Rio Grande do Norte estão muito abaixo do nível, está cobrando produtividade. Interessante, não é? É uma contradição. Está cobrando produtividade no ofício, está dizendo que a produtividade do Poder Judiciário está muito abaixo, inclusive de forma genérica, isso aqui não pode nem ser recebido. Se alguma comarca está com a produtividade abaixo, a OAB que nomine a comarca, não é? Eu não vou usar o termo leviandade aqui, mas seria muito forte, mas quando a gente diz que algum magistrado ou alguma comarca está com a produtividade abaixo, nomine, não nivele por baixo. Então, no ofício está pedindo para paralisar, não é? E no outro ofício está pedindo produtividade. Então, não faz sentido, há uma contradição. Então, é somente isso, e como o Vossa Excelência disse, de repente, nós temos vários casos de prisão preventiva e, de repente, pessoas perigosas na rua, né? Era somente isso. Pois não. Podemos ver, sim. Pois não, podemos ver essa questão das audiências virtuais, enfim, utilizar esses mecanismos nós temos utilizados para realizar nossas sessões, para atender advogados, enfim, em relação a esses processos também. E, desembargador Amorim, outra coisa, Vossa Excelência, na gestão de Vossa Excelência na Corredoria, já baixou a portaria adotando todos os protocolos. Querem registrar, viu? Isso. Vossa Excelência já havia adotado todos os protocolos, viu? Nós apenas reforçamos. Mas Vossa Excelência já havia adotado todos os protocolos, viu? Estão sendo observados. Obrigado. Quero fazer esse registro. Inclusive, eu lembro que a nossa portaria, desembargador de Lema, conjunta, no artigo 2º, ela traz essa questão dos protocolos sanitários. É verdade. E já como trazia já anteriores, já aborda isso aí. Muito bem lembrado, presidente. Pois não. Desembargadora Judite. Excelência, a matéria já foi muito bem exposta, eu ratifico a portaria. Pois não. Desembargador João Rebouças. Senhor presidente, realmente a matéria é de... Pois não. Não, pode terminar. O desembargador Gilson pediu, em seguida eu passo a palavra para ele. Pode falar. Matéria do administrativo, mas, como já registrado, o senhor observando os protocolos de segurança sanitária, e eu acho, aproveitando aí o debate, fazer uma sugestão, que poderia-se, nessa portaria, priorizar os processos de réu preso, que tem medida de urgência, medida cautelar de urgência, aqueles que podem chegar em prescrição, criaria algumas assim, especificidades próprias, até porque aqueles que não tivessem tanto interesse na tramitação podia até ficar um pouco lá mais, aguardando mais tempo, mas esses de prejuízos para a sociedade, como prescrição e tal, eu acho que seria de bom tamanho. Eu acompanho integralmente o entendimento da presidência da Corregedoria. Pois não. Desembargador Gilson. Até porque estamos presentes, desembargador Glauber e doutor Roberto Guedes. A Câmara Criminal não tem maiores problemas. Falta, talvez, pequenas coisas de infraestrutura, um copo d'água para quem está de plantão, uma coisa que falta, que com a diligência de Vossa Excelência, isso será corrigido. Mas lá, acho que nós estamos indo bem. O que está havendo é um abuso da seguinte maneira. As sustentações orais que são pedidas são feitas. Além disso, o advogado ainda agenda com o desembargador ou o juiz substituto ali para falar o tempo que quer. A mesma coisa. Eu não gravei, não, mas se gravasse, mostraria aos senhores. Diz a gente, quando chega no dia da sessão, faz a sustentação oral, fica repetindo aquilo, é cansativo. A gente deixa de fazer o necessário para cuidar disso. Seria razoável que a Corregedoria, com a presidência, desse um apoio a gente nesse sentido. Acho que o desembargador Glauber pode complementar aí, doutor Guedes. Aí, apoio integralmente e sem nenhuma reticência a manifestação de Vossa Excelência e desembargador de Lemão. Parabenizo-os por isso. Pois não, agradeço Vossa Excelência. Seguindo a ordem aqui, doutor Roberto Guedes. Fica a portaria, Excelência. Pois não. Desembargador de Lemão já falou. Desembargador Virgílio Macedo. Presidente, eu ratifico totalmente a portaria
conjunta de Vossa Excelência e do eminente corregedor, desembargador Dilermando, e talvez sugeriria transformar essa portaria numa resolução. Não é, se for o caso, é apenas uma sugestão, não sei se cabe, mas essa é a minha posição. Poderemos ver. Desembargador Ibanez Monteiro. De acordo com a portaria de Vossa Excelência. Pois não. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, enquanto presidente da Câmara Criminal, eu ratifico aqui a fala do nosso corregedor, desembargador Dilermando, e trago a informação de que a Câmara Criminal, nós temos realizado o julgamento dos processos físicos, inclusive com a presença dos advogados, fazendo a sua sustentação oral e muito elogiado por todos, a exemplo dos que estão em Mossoró, em Pau dos Ferros, que não precisam se deslocar para a capital. Então, como já havia sido realizado na gestão do desembargador Amaury à frente da Corregedoria, os protocolos eles estão aí à disposição, né, permitindo a realização de audiências por videoconferência, mesmo sendo processo físico. Então, eu imagino que o trabalho que tem sido cobrado por tantos, o advogado, ele não quer se furtar à realização do seu trabalho. Interessa certamente àqueles que têm utilizado a suspensão dos prazos aí para alcançar um excesso de prazo, algo que traga benefício aí ao acusado, mas não por questão sanitária, na minha visão, que tenha impedimento aí à realização do seu mistério. Então, senhor presidente, eu ratifico aquilo que foi dito pelo desembargador Dilermando, nosso corregedor, pelo desembargador Amaury, reforçado, e é hora de retomar a fruição do prazo processual aí. E, como sugestão, que esses processos físicos, que seja intensificado aí a digitalização. Aqui no segundo grau nós temos feito. O gabinete aqui, ele tem 1 ou 2 processos físicos, todos eles estão já incluídos aí no PJE. Então, fica a sugestão para que seja priorizado aí esses processos criminais aí para a digitalização e a conversão aí no PJE. Era isso, presidente. Agradeço ao desembargador Glauber. Desembargador Cornélio. Eu também, senhor presidente, estou de acordo com a portaria. E só para lembrar que eu estava de plantão essa semana passada e uma pessoa foi presa, né, provavelmente. Já aconteceu a prescrição, porque foi um crime que ocorreu há mais de 30 anos, aí, perto dos 30 anos, e não tem como eu analisar porque o processo era físico, né, e não tinha como a gente analisar, e eu terminei denegando a habeas corpus, porque eu não ia soltar o cara, porque não tinha certeza de que a pressão ocorreu. Tudo indica que sim, mas dependia de análise de um processo físico que está lá na comarca, né, e por isso até que eu faço essa menção, até para justificar em alguns casos, a necessidade, sim, desses processos físicos serem, né, voltarem ao curso normal. Não sei se todos, mas pelo menos desses réus que estão presos, né, esses casos de prescrição, perto de ocorrer, mas talvez seja melhor ficar do jeito que está a portaria. Eu quero saber se posso fazer a proposição, alguma proposição. Pode, excelência. Aproveite. Queria propor um voto de congratulações ao doutor Andreu pela posse dele, doutor Roberto Guedes, que é o vice-presidente, e demais membros da diretoria. Pois não, todos de acordo? Aprovado. Desembargador Glauber, eu lembro apenas que nós estamos intensificando essa digitalização, inclusive agora com a seleção dos estagiários, 100 estagiários. Então, vai melhorar. Bom, isso já vem. Excelente. Não, excelente a iniciativa. Bom, doutor Andreu Nobre está presente e pediu a palavra. Então, Vossa Excelência tem a palavra, doutor Andreu. Eu gostaria de saudar os eminentes desembargadores, a desembargadora Judite Nunes, também o eminente Procurador-Geral de Justiça, doutor Eudo Rodrigues Leite, agradecer as boas-vindas, né, que foi feita pela Corte, na pessoa do eminente presidente, o desembargador Vivaldo Pinheiro,
Agradecer também as palavras de boas-vindas e as moções, tanto do desembargador João Batista como do desembargador Cornélio. E eu queria fazer só algumas ponderações, né, nesse intuito de tentar colaborar com a atividade da Corte em relação à portaria que está sendo discutida agora. Eu entendo perfeitamente a preocupação do desembargador Dilermando. Realmente há uma preocupação gigante para que, né, não haja, principalmente, prescrição nos feitos criminais. E nós temos essa grande dificuldade hoje nas nossas unidades criminais, com o fato da maior parte dos processos, ou quase a totalidade deles, serem processos físicos. E há ainda um receio muito grande de quem está atuando com esses processos, já que os juízes estão sendo, né, juízes servidores estão sendo autorizados a trabalhar remotamente, mas com o retorno dos prazos, esses processos terão que ser manuseados. Eu confesso que eu desconheço, foi muito bem apontado na fala do desembargador Amaury, que existem todos os protocolos sanitários, mas realmente eu desconheço qual é o protocolo quando um processo desse voltar a ser devolvido pela parte, né? Quanto tempo esse processo teria que ficar sem ser manuseado para evitar riscos, né? Você levar esse processo para casa e tudo mais. Então, assim, eu queria reforçar, também foi enaltecido na fala de outros desembargadores, acredito na fala do desembargador Glauber, há uma grande urgência, né? Eu sei que estão sendo tomadas medidas pelo tribunal para isso, também foi realçado na fala do desembargador Vivaldo, mas há uma grande urgência em que se faça o mais rapidamente possível a digitalização desses processos, para que realmente, se nós tivéssemos esses processos virtualizados, não haveria nenhuma interrupção dos trabalhos nesse momento, já que as audiências, os atos em que necessita a presença das pessoas estão podendo ser feitas telepresencialmente. Então, eu gostaria de fazer essas ponderações também à Corte quanto à retomada dos prazos nesse momento, considerando que a vacinação vem avançando, né, começa a avançar, talvez não demore muito para que o público que vai ter que manusear esses autos, eles venham a ser vacinados, né? Mas caso realmente seja decidido pela retomada dos prazos, é preciso que se avance com muita rapidez para a digitalização dos processos, né? Vários dos tribunais que foram mencionados na fala do desembargador Dilermando, eles têm os seus processos virtualizados. Então, eles não estão convivendo com essa dificuldade do risco, né, de contágio do vírus que poderia acontecer com o próprio manuseio dos autos físicos. Então, eram essas só as ponderações que eu gostaria de colocar para a Corte, né, para que, se for o caso, possa ajudar de alguma maneira. Pois não, doutor Andreu. Agradeço a Vossa Excelência. Pois não, desembargador Rebouças, tem a palavra. Quando o tribunal começou o processo de digitalização, a versão do PJE que foi disponibilizada para o Estado não permitia a digitalização dos processos criminais. Por isso que nós ainda temos um volume bem maior. Os processos cíveis, eu acho que está quase chegando ao final. Isso. Agora, o criminal não, veio logo ser eu. O tribunal fez a migração do processo físico para o processo eletrônico na execução penal, mas, lamentavelmente, agora que está chegando essa possibilidade de começar a digitalizar os processos penais. Por isso que ainda está assim. Só esse esclarecimento, desembargador Evaldo. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Presidente, nada mais. Não, senhor presidente. Pois não, desembargador Amaury. Apenas para complementar o pronunciamento do doutor Andreu, e com uma observação aqui, apenas para descontrair. O doutor Andreu só conseguiu falar depois que apareceu o nome de Eval Júnior aqui na tela. Eu não sei. É o telefone do desembargador Amaury. Coincidência, né? Bom, parece que houve um processo de uso capião em relação à questão do microfone, né? Bom, mas eu penso contrair, doutor Andreu, aproveitando a carona aqui do desembargador Glauber, né? Mas realmente tem que, como aquilo que eu falei em relação à questão dos protocolos de segurança e tal. Realmente o processo físico, ele sai, né, do gabinete, sai da prateleira, sai da unidade lá da secretaria, o advogado leva para casa, enfim. A comissão encarregada disso, uma comissão, né, multidisciplinar, não é? Pode se pronunciar sobre isso e dar as orientações em relação ao manuseio desses objetos,
Eu penso que hoje também está um pouco desmistificado, porque no início, né, se propagava que você pegou no objeto, a pessoa pegou logo imediato e já estava contaminado, né? Mas parece que isso foi mais aquele alarde natural de quando se começou essa pandemia, fruto naturalmente do pouco conhecimento que se tinha sobre a matéria. Mas eu acho que hoje já se tem um conhecimento mais aprofundado sobre essas questões e não impediria naturalmente de que os próprios servidores, os juízes, usassem luvas no manuseio desses documentos ou desses processos. Nada que naturalmente venha a impedir a tramitação natural dos feitos. Era só para acrescentar isso, senhor presidente. Pois não, agradeço a... Desembargador presidente, e só para reforçar o que disse o desembargador Mauri, maior preocupação se tem no momento da digitalização, né? O manuseio ali, sem dúvida, completo, e está ali sendo usado a luva, a máscara. Somente isso aí. Inclusive, doutor André, aqui no tribunal nós temos feito isso, enquanto o papel de relator, revisor na Câmara Criminal, ainda do que temos de acervo físico, há esse fluxo de processos entre gabinetes. E até então não temos, graças a Deus, nenhum caso aqui que tenha sido constatado aí transmissão, obviamente com todas as cautelas que tenha sido necessárias. E só para reforçar, Bardon, e para quebrar ainda, aproveitando o gancho que tivemos aí, de deixar o recado de que o que aconteceu em sessão passada não importa em nenhum desrespeito ao doutor Evaldo. O doutor Evaldo tem um bem-querer de todos nós aqui, né? Então, essa questão da voz aí, do microfone, que somente apareceu para o doutor André quando teve aí o nome do doutor Evaldo. Claro, é só para descontrair, não tenha dúvida. E reitero os votos, né, de boas-vindas, doutor Andreu, e sucesso nesse seu novo desafio, doutor Andreu. Grande abraço, somente. Agradeço a todos e lembro mais uma vez que a nossa sessão será dia 22, às 9 horas. Ok. Declaro encerrada a presente sessão.